muito bom dia. Sou Gaia Luz, gerente de expansão Adem Brasil. Sejam todos muito bem-vindos a esse novo webinar, o Adem Prime Filial Brasil, Escola Internacional de Negócios com 28 sedes nos Estados Unidos, presente em 11 países de língua espanhola na América Latina e agora também no Brasil. É uma verdadeira honra contar com a presença de vocês hoje. Sabemos que o tempo de cada um é valioso e agradecemos profundamente por terem escolhido investir esse momento para continuar se desenvolvendo conosco. A Wadden Prime é uma escola de negócios com visão global, que oferece programas nas áreas de negócios, idiomas, tecnologia e formação profissional com diploma americano. Antes de começarmos, algumas recomendações. Por favor, mantenham seus microfones desligados durante toda a apresentação para evitar interferências. Caso queiram fazer perguntas, podem escrevê-las no chat a qualquer momento. Ao final da conferência, teremos um espaço de 10 minutos para perguntas e respostas ao vivo. Os materiais serão enviados em formato PDF, juntamente com o certificado oficial de participação, no prazo de até 72 horas após o evento. Agora, sem mais demoras, vamos começar. Passo a palavra para a professora Cris, palestrante de hoje, a quem damos as boas-vindas mais calorosas. A palavra é sua. Olá, todo mundo. Olá, pessoal. Hello, my buddies. Meu nome é Cristina, eu sou professora de inglês há 20 anos e as minhas aulas no mercado são para pessoas de business, pessoal da saúde e pessoal do inglês gramatical, né, de vocabulários, de gramática, ok? Então, vamos lá. A minha apresentação de hoje está sendo, né, será sobre a depressão, né? O que que acontece? A depressão no consultório médico, né? Beyond the Blues, Understanding Depression in the Doctor's Office, né? O que que acontece? Hoje no mundo, né, com todas essas informações que nós angariamos na nossa cabeça, que a nossa cabeça é tipo um computador, né, onde a gente vai armazenando várias coisas durante o dia, né? E pós-pandemia, a gente ficou muito preso preso que eu digo ao mundo virtual, né, de todas as maneiras. Então, isso piorou, né, não trouxe, mas piorou, né, a saúde mental das pessoas no mundo inteiro, né? Então, eu vou falar exatamente sobre isso para vocês conhecerem um pouco sobre a depressão, o que é, os sintomas e como procurar por ajuda, né? Então, aqui, ó, vocês devem estar perguntando, Beyond the Blues. Por que Beyond the Blues, né? Além dos céus azuis, né? Além de tudo aquilo, né? Além disso, a gente tem como entender algo da depressão, né? Dentro de um consultório médico, ou seja, através de apresentações, através de, de informações virtuais, and so on. Ok? So, Beyond the Blues, Understanding Depression in the Doctor's Office. Ok, vamos olhar um pouquinho. Let's focus a little bit in the vocabulary, ok? Depression. Então, eu pergunto a vocês, o que é a depression? Alguém poderia ler para mim? Então, é uma doença psiquiátrica e um transtorno de sério, né, que vai além da tristeza passageira. Então, a depressão é algo que a gente não é aquela tristeza passageira, né? É uma coisa, é uma doença psiquiátrica, um transtorno de saúde, não seria sério, I'm sorry, de saúde, né, que vai além da tristeza passageira. Então, quando a gente se sente triste, né, seja no nosso ambiente de trabalho, no nosso ambiente familiar, nosso ambiente de amigos, nós estamos nos sentindo tristes o tempo inteiro, isso é uma depression, ok? A gente está começando a sentir uma depression, ok? So depression means a psychiatrist disease, right? Stress. O que seria o stress? Alguém poderia ler para mim? Isso, pressão mental ou preocupação causada por situações difíceis, tá? Então a gente realmente no dia a dia, no nosso dia a dia, né, nós ficamos muito assim estressados pelo próprio dia em si, né? Porque a gente nunca tem tempo para nada. Então, ou seja, a saúde mental é muito importante ela estar cuidada tanto quanto a saúde física, ok? Então, isso aqui são pequenos vocabulários. Então, depression, stress, são duas palavras que nós aprendemos em inglês, né? Depression, stress. Another one, exhausted.
Ok? Exhausted. O que seria o exhausted? O muito cansado, sem energia, né? We feel exhausted at the end of the day. Normally we feel exhausted at the end of the day. Então a gente se sente cansado, exausto, exaurido no final, né, do dia, ok? Então a gente tem que fazer algo por nós para a gente poder, né, tipo, liberar essa energia pesada que a gente fica no dia a dia, né? E muitas pessoas elas se sentem acuadas ou com medo, né? Das empresas acharem que os funcionários, ou até mesmo desculpa, até mesmo as pessoas acharem que a gente não é capaz, tá? Isso não quer dizer que a gente esteja com depressão, que a gente não seja capaz de fazer as coisas. Muito pelo contrário, as empresas hoje em dia estão atuando dentro do cuidado da saúde de cada funcionário, eles estão tentando ajudá-los e tudo mais. Por isso eu achei importante o tópico, né, de trazer a vocês sobre os sintomas da gente, porque se a gente tem a better mind, se nós temos uma cabeça melhor, saudável, né? Se a gente mantém a nossa saúde mental saudável, a gente consegue trabalhar melhor e entregar melhor um resultado para a empresa, seja ela qual for, né? Online all the time, né? Online all the time. Could someone read for me in Portuguese? Alguém poderia ler para mim em português? Sim, sempre conectado à internet. Ok. Então, a gente está 24 horas online, né? Tudo que a gente vai fazer, everything that we're going to do, we take the phone with us. So it's very, very, very hard not being without being online all the time. You know, we sleep with our phones, we wake up with our phones, we go to work with our phones. So this is very complicated for our health, ok? Então, o que que eu quis dizer aqui? Eu quis dizer que a gente está 24 horas online, né? A gente dorme com os telefones, a gente vai para até o banheiro, as pessoas vão com o telefone. Então, quer dizer, esse momento do online all the time, né? Esses momentos que a gente hoje em dia não há mais conversas, né? Então a gente tem que buscar algo que faça com que nós participamos de meios de comunicação melhores para a gente não ter esse estresse mental, né? Online all the time. Então nós temos depression, stress, exhausted, online all the time, tá? E a próxima, work-life balance, ok? Work-life balance. Alguém pode ler para mim? Please, someone can read for me in Portuguese. Uma boa separação entre o trabalho e a vida pessoal. So, o que a gente precisa ter? A gente precisa ter work-life balance. Work, trabalho, life, vida, balance. Um balanço do trabalho com a vida, né? A gente tem que trabalhar, mas a gente também tem que se divertir, a gente também tem que sair, a gente também tem que desligar, né? Da parte da internet, da função trabalho, né? Não podemos nos tornar escravos daquilo. A gente tem que fazer sim a nossa parte e fazer de uma maneira boa. Mas se a gente fazer um work-life balance, a gente pode ter melhores produções para a empresa, né? Para qualquer lugar que você vá trabalhar. Se você tem esse work-life balance, você dá um melhor resultado. Ok? And finally, burnout. Ok? Burnout, right? Burnout. Repeat with me. Burnout. Ok? Someone could read for me in Portuguese. Ok, esgotamento mental, cansaço, sem motivação, por causa de trabalho em excesso. Ok? So, burnout, o famoso burnout, que está assim, muito, muito vivido, né, nos dias de hoje, né? Por quê? Por falta de cuidado da saúde mental. Ok? Falta desse work-life balance. Tá? Falta de exercício, falta até mesmo de meditation, to meditate, ok? Então a gente tem que ter esse balanço, né? Esse work-life balance, tá? Para não sofrer esse burnout. Porque o burnout está sendo uma coisa muito séria na vida da gente hoje em dia, ok? O burnout, ele tá altamente, está explodindo nos países, né? E o burnout nada mais é do que esse esgotamento mental. Né, porque as pessoas acham que trabalho físico cansa, mas você trabalhar online, você trabalhar, né, ou seja, qual for o tipo de trabalho que você faça, tanto é, em loco, né, na empresa, quanto
em casa, home office, né? Se você não tivesse work balance, você vai acabar tendo um burnout, né? Que é esse esgotamento mental, esse cansaço, né? A falta de motivação. E isso, a gente tá sempre tem que estar alerta para isso, para que você possa procurar por, né? Por ajuda, né? Ok? So, repeat with me. Depression, stress, exhausted, online all the time, work-life balance, burnout. Ok? So, any doubts? Alguma dúvida? Any doubts? Pronunciation, translation of the words, more words that you want to ask me about, depression. Okay, so let's go. Ok, now let's answer some questions, ok? Vamos responder algumas perguntas. Eu quero perguntar para vocês, né? Eu vou escolher um de vocês e vou perguntar, fazer essa pergunta. Eu gostaria que vocês tentassem responder em inglês, o máximo que vocês puderem, ou se não, caso contrário, vocês podem responder em português também. Mas, por favor, né? Vejam se vocês entendem e se não entenderem a pergunta, me falem que eu ajudo vocês, ok? When was the last time you went to the doctor? When was the last time you went to the doctor? Okay. Can you answer for me, please? Ok. So, quando foi? Ah, okay. Oh, very good. Why? Why it has been a while that you haven't been to the doctor? Tell me why. Why it has been a long time you have been to the doctor? Yes. Okay, people, you need to go to the doctor. Ah, no, but it's not because you didn't get sick. Não é porque vocês não ficaram doentes que vocês não precisam ao médico, né? Like I always say to my students, sempre que eu falo para os meus alunos, vocês têm que ir ao médico, né? Independente, uma vez por ano a gente tem que fazer o nosso check-up, né? Perceber na gente, ainda mais agora, nos últimos tempos, né? After, ok. Ok, no problem. Ok, go to the doctor. Go to the doctor. Ok? Então, ou seja, a gente tem que seguir, a gente tem que fazer esse segmento da saúde da gente, né? A gente tem que ir ao médico uma vez por ano, né? Se a gente sente algum desconforto, alguma coisa que não tá legal, sabe? A gente tem que procurar, porque a gente previne, né? Quando a gente faz isso, nós estamos prevenindo algo que possa vir a ocorrer com a gente. Né? Eu vejo muitas pessoas tendo heart attack, ah, depression, burnout, e eles não procuram por ajuda, né? Então, isso é muito difícil. É muito difícil a gente saber o que vai dentro da cabecinha de um ser humano sem procurarmos por ajuda. Ok? So, next one. You. What do you usually say when you feel unwell? Ok, unwell. What is unwell? Ok? Feel é sentir. Unwell, sentir. Unwell é mal, né? Porque o well é bem. Unwell, it's the opposite. Ok? Unwell. What do you usually say when you feel unwell? O que você normalmente diz quando você está não está se sentindo bem, né? Está se sentindo mal. Ok? So what do you usually say when you feel unwell? Can you answer? Even in Portuguese? Pode responder, mesmo que seja em português. What do you do? What do you usually do? What do you usually say when you feel unwell? Well, myself, I always tell everybody when I don't feel unwell, I always say, please, I need help. You know, I never, I'm looking for help, okay? I'm looking for help. Right? I don't feel good. Very good. I don't feel good. I'm looking for help. Very good. Okay? So, if you're looking for help, thanks God. Se você está procurando por ajuda, já é um passo enorme e nada vergonhoso, tá? A gente tem mais é que procurar por cuidados mesmo. É isso aí. Ok? And I always look for help as well.
always look for help as well. Okay? When I feel unwell. Very good, okay? Terceira pergunta. Do you know something about depression? Do you know something about depression? Você conhece alguma coisa sobre depressão? What do you think it means? O que que você acha que a depressão significa? Okay? Do you know something about depression? What do you think it means? Okay? Ahn, Você poderia responder para mim, por favor? Do you know something about depression? What do you think it means? Okay, very good. It's a yes, it's a mental health problem. It's a mental health disease. It's not a sickness, okay? It's a disease, right? Very good, very good. Okay, well done. Okay, but we're going to see that later on in the slides, okay? A gente vai ver nos próximos slides sobre depression, the meaning of depression, ok? O significado da depression, ok? Vamos lá. What are the signs of depression? Quais são os sinais da depressão? What are the signs of depression? Do you know? What are the signs of depression? Well, the signs of depression, okay? The signs are sadness, loneliness, um, shaking, sweating, hand sweating, ok? Quando você tá com a mão suada, quando você tem taquicardia, né, o coração começa a acelerar, quando você tem preguiça de fazer as coisas, você não tem vontade, né, você não tem força, quando você tá sempre triste, sempre para baixo, como tá nessa picture que vocês podem ver aqui, ó, tá? Broken, quebrado, tá? A pessoa tá assim, sentindo para baixo, né? Tá sentindo mal. Esses são alguns sintomas da depressão, né? Que você não tem mais vontade de fazer as mesmas coisas que você fazia antes, ok? Right? What can we do to prevent it? O que que a gente pode fazer para prevenir isso? What can we do to prevent it? What can we do to prevent it? Okay? To prevent it, we must yes, go to a doctor, look for a doctor, make an appointment in a doctor. Very good, okay? Very good. Very good job. Right? Okie dokie. Let's go. Ok, summary. What is summary? O que é o sumário? O que que a gente vai falar sobre, né? O que nós vamos falar sobre nos nossos slides, ok? Nós vamos falar what depression really is, distinguish it from sadness or feeling down, okay? When you seek help, recognizing symptoms that warrant a doctor's visit, okay? What to expect at the doctor's office, the conversation, diagnostic process, initial steps, okay? In the doctor's role, how they help and what resources they can offer, okay? Now I want each one to read one sentence for me, okay, of the summary. Então eu quero que um de vocês leia uma frase para mim, ok? What depression really is, distinguish is from sadness or feeling down, ok? Então, o que que realmente é a depressão, né? Distinguindo entre a tristeza e o se sentir para baixo, tá? Olha a foto, dá uma olhadinha nessa foto. Look at the picture, look at the picture, ok? We say look, né? Ah, teacher, eu não posso falar watch, não. Você tem que falar look quando você tá com alguma coisa still, algo parado, né? Essa é é, a grande diferença do look to look, quando você look para alguém, quando você watch something, alguma coisa, né? Por isso que a gente fala, I'm gonna watch a football game, a soccer game, né? Então, eu vou assistir. Qual é a diferença do verbo look
and watch. The difference of the verbs look and watch é que o look, você olha para algo que está, ok? Still, está parado, né? Algo que está parado. E while, enquanto o watch, você usa para algo que está em movimento, ok? Algo que está em movimento. Você usa para watch. Então, dois verbos interessantes. Look and watch. Essa é a diferença, né? Se eu vejo um bird, né? Um bird voando, né? No beyond the, the sky, né? Eu tô watching the bird, eu não tô looking the bird, né? Eu tô watching porque ele está em movimento, ok? So that's the difference. So look at the picture, ok? Tá vendo a tristeza que representa essa foto? A tristeza, ela tá para baixo, ela tá bem, né? Ela tá bem introspectiva, ela tá bem encolhida, né? Ok? Right? So, when to seek help? Quando procurar ajuda, né? Quando você começa a reconhecer os sintomas, né? E a necessidade da visita ao médico, né? Isso as pessoas temem muito, né? So, I'm gonna give you an example for you guys, okay? I lived in Santa Catarina, tá? Eu morei em Santa Catarina, ok? E em Santa Catarina tem tem muito, o povo eu fui casada com um alemão, né? E lá é uma cidade com muitas, como é que chama? Influência alemã, né? É, tanto Santa Catarina, o Rio Grande do Sul, né? Santa Catarina e Paraná são regiões que têm muita migração de alemães para lá, né? E Santa Catarina em especial, foi até onde meu filho nasceu. Em Santa Catarina, as pessoas, elas são muito eles são muito duros, os alemães são muito diferentes, né? Eles são muito assim, é, mais em posições mais, strict, ok? E eles geralmente eles não falam. E eu senti lá, né? O pai do meu filho era médico e eu senti lá, né? Eu sentia no consultório, eu sentia nas os pacientes, né? O quanto eles sentiam vergonha pelo que eles sentiam, né? Eles não eram capazes de externar os sentimentos que eles tinham na cabeça deles. So, you need to talk. You need to talk. A gente precisa falar, né? Você precisa falar dos sentimentos, tá? E muitas coisas, você pode evitar muitas coisas para que você fale e você alivia. Você não deve viver em pressão. Né? Muito pelo contrário, a sua saúde mental é tão importante quanto a sua saúde física. Eu vejo várias pessoas fazendo exercício. Claro, nossa, é muito bom, sim, muito bom. O exercício é maravilhoso, maravilhoso o exercício. Mas a gente tem que cuidar também, lógico, obviamente, que paralelamente, né? The exercise, we go to the gym, ok? We do exercise, we lift weights, ok? But a gente também precisa cuidar da saúde mental. Ajuda, ajuda. É uma ligação enorme, sim. Né? Você melhora bastante, mas se você tem alguma coisa que te incomoda mentalmente, look for a doctor, okay? Go to a doctor, right? So, what to expect at the doctor's office? The conversation, diagnosis process and initial steps. Então, quando você vai ao médico, no consultório médico, né, eu vejo que muitas pessoas, aliás, vários alunos que têm experiência, porque eu trabalhei no mercado offshore aqui, de óleo e petróleo, aqui onde eu moro, né, e as pessoas, quando elas vão ao médico, né, elas não têm essa facilidade para conversar sobre o que esperar, o que falar, né? Então, fale o que vocês acharem que vocês estão sentindo. Nunca escondam o que vocês estão sentindo. O trabalho das pessoas as quais eu trabalhei, ok? Oil and Gas Company, ok? Offshore Office Employees, né? São os empregados que embarcam, né? Quando eu senti muito isso eles conversavam com a gente, né? E tinham medo de expor, porque a empresa vai mandar embora, a empresa, né? E não, gente, não, ok? You have to take care your mental health. Você tem que procurar ajuda, né? Porque você vai se sentir melhor, ok? Você vai trabalhar melhor e você não vai ter mais medo, temer alguma coisa, né? E hoje as empresas estão muito preocupadas realmente em tratar, né, e ajudar,
os, os, os funcionários, né, nessa parte da saúde mental, né? Porque senão, né, as pessoas não vão, muita gente vai deixar de atuar no mercado de trabalho, né? Ou ser rotulada, vamos dizer assim, ok? So, o que que você espera do consultório médico, né? A conversa, the conversation, o processo do diagnóstico, né? E como iniciar os primeiros passos. Né? Obviamente, continue fazendo teu exercício físico, pensa na sua parte física, sim, ok? Exercise, lifting weight, um, go to the gym, workout, ok? But também cuida da saúde mental, né? Então, os primeiros passos, com certeza, vão ser vocês cuidarem da parte física, né? A caminhada, academia, gym, ok? Walking, right? E tentar fazer sair de casa. Go out, okay? With friends, take a conversation with friends, chat with your friends, ok? E deixar um pouquinho de lado o celular, né? Faz uma escalinha dos horários de usar o celular, right? Ok, and the doctor's role. Qual vai ser o papel do médico? The doctor's role. How they help and what resource they can offer to you, ok? Então aqui você vai escutar qual é o papel do médico em relação aos funcionários, em relação aos pacientes, em relação às pessoas as quais procuram-os, né? Então, aqui, ó, qual é o papel do médico, como que ele nos ajuda, como ele ajuda, né? E quais são os recursos que ele pode te oferecer, né? Então isso vai ser muito importante. Então você vai ver, poxa, tem pessoas que, nossa, estão vivendo uma vida, a very bizarre life, a very sad life, uma vida muito infeliz, muito. E as pessoas estão, né, procurando e não sabem o quanto, se você cuidar, isso te beneficia. Okay? So look to a doctor, go to a doctor, try to explain to the doctor everything you're feeling. Fala pro teu médico o que que você está sentindo, como você está se sentindo, ok? And go to the doctor, right? Okay. Any doubts? Alguma dúvida? Any doubts? Please let me know if you have any doubts. No doubts? Okay. So, could someone read for me number one? Okay, I'm going to read it. What depression really is. Distinguish it from sadness or feeling down. Explanation. Okay? Explicação. Depression is a medical condition characterized by persistent feeling of sadness, loss of interest in activities, and other symptoms that last for weeks or months. It affects a person's thoughts, feelings, behavior, and physical health. Unlike normal sadness, which is temporary and related to specific events, depression is ongoing and can significantly impair daily functioning. Ok? So, aqui está dizendo bem claramente o que é. Claramente, eu digo assim, resumidamente, mas te falando o que que é um pouco a depressão, né? Então, tá vendo? É uma condição médica, né? Caracterizada por persistentes por sentimentos persistentes de tristeza, de perda de interesse em atividades, ok? E outros sintomas que duram por semanas, meses, né? Então, isso aí afeta né, o pensamento das pessoas, o comportamento, né? E a saúde física também, né? Aquelas pessoas que adoravam malhar, que adoravam ir ao gym, né? Não gostam mais, ficam sem querer ir, sem motivação para ir. Começa a falar, o que que é isso? Por que que eu adorava fazer, né? Por que que eu adorava ir ao gym, to work out, do exercise, e agora não estou mais sentindo essa vontade, né? Então, são esses feelings, são esses sentimentos, tá? São esses comportamentos, behavior, tá? And the physical health, a saúde física, né? É,
Bom, é diferente da tristeza natural, né? Que é a tristeza natural? Se você recebe alguma, como é que eu posso te dizer? Se você recebe alguma notícia desagradável de um ente querido, de um amigo que partiu, isso é uma tristeza normal, né? A gente sente essa tristeza normal. That's normal sadness. Unlike normal sadness, which is temporary, é uma coisa temporária, né? And relate to specific event, e relacionado a um evento específico, right? Depression is ongoing, can significantly impair daily functions. Isso, quando você está triste, isso não vai te prejudicar no teu dia a dia, né? Porque é uma coisa que você está triste, né? É um momento de tristeza, né? É um momento que você soube a notícia, você soube de alguma coisa, mesmo quando a gente não passa em alguma coisa. Pô, eu vejo os estudantes, né? Os alunos, os universitários, que tentam entrar em alguma coisa, uma pós-graduação, num doutorado, num mestrado, ou o próprio aluno, quando termina o segundo grau, né? He finished the high school and attend to a college or a university. Então, se sentir frustrado por não passar, né? Porque a gente tem uma cobrança muito grande que a faculdade o estudo é muito importante, né? I'm not saying that it's not important, mas a gente tem que ter não essa pressão, né? A gente tem que ter a calma e o foco no que a gente quer para a gente poder fazer algo da nossa vida, né? E a cultura americana é muito interessante, né? Apesar de ter também um número muito grande de depressão lá, mas a cultura americana é muito interessante porque eles têm essa cobrança não é natural, né? Como é para o brasileiro, né? Lá você tem nas escolas, porque eu fiz high school nos Estados Unidos e eu vejo que lá vocês tinham vários cursos de atuar dentro de uma oficina mecânica, de você fazer primeiros socorros, você estudar coisas assim dentro da high school, né? Dentro do científico, vamos botar assim, né? E então lá você aprende como fazer algo extra, caso você. Algo extra não, uma especialização, vamos botar assim, uma especialização caso você não vá para o college, in either university, ok? Então você é bacana, entendeu? Isso é muito legal. A cultura deles eu achei bem interessante, porque é uma coisa que faz com que você, né, você não tem essa pressão, né? Porque muitos das pessoas que sofrem essa pressão no Brasil, principalmente os filhos, né? Não, hoje nem tanto, porque está mais light, né? Mas antigamente você tinha que se formar em high school e fazer um college, uma university, ok? E a gente se sentia super pressionado. Eu tenho que passar. E isso traz o quê? Frustração, né? Aí isso é uma normal sadness, né? Uma tristeza natural, mas às vezes até pode vir a virar uma depressão, né? Pela falta de não conseguir achar que você não é capaz de algo, ok? So depression is very important to take care. Então, depressão é muito importante de se cuidar, tá? Nós podemos evitar muitas coisas para muitas pessoas, especialmente para os pais, né? Se temos pais aqui, para que converse com teus filhos e sinta os teus filhos, ok? To help them, to take them to the doctor, ok? To talk clearly to them, ok? Right? Any doubts? Any doubts about this slide? Alguma dúvida, pessoal? Okay, let's go. So, you can read in Portuguese now, right? Someone can read in Portuguese? Ok. O que realmente é a depressão? Diferenciando-a da tristeza ou do estar para baixo. A depressão é uma condição médica caracterizada por sentimentos persistentes de tristeza, perda de interesse em atividades e outros sintomas que duram semanas ou meses. Afeta os pensamentos, sentimentos, comportamento e saúde física da pessoa. Diferente da tristeza normal, que é temporária e ligada a eventos específicos, a depressão é contínua e pode prejudicar significantemente o funcionamento diário. Ok? That's the translation of the previous slide. Ok? Essa aqui é uma tradução é assim como eu trabalho, né?
Eu trabalho com um slide em português, em inglês e um slide em português, ok? But you can talk with me in the previous slide in English. After you can read in Portuguese, right? Depois vocês podem ler em português, ok? Any doubts? Alguma dúvida? Does anyone want to make any question? No? Is that okay? Is everything okay? Thank you. Okay, so second, when to seek help. Okay, this I'm going to read, okay, because normally I tell my students to read this for me. So I correct the pronunciation of the student, okay? So when to seek help, recognizing symptoms that warrant a doctor's visit. You should seek help if feelings of sadness or hopelessness last more than 2 weeks, interfere with your daily life, or if you had thoughts of self-harm or suicide. Other warning signs include change in sleep, appetite, energy levels and difficulty concentrating, ok? Então, quando que a gente tem, conforme eu disse em alguns slides anteriores, quando a gente tem que procurar por ajuda, né? Quando que a gente reconhece os sintomas e, né, que, que nos alerta a visitar um médico, né? Ir atrás de ajuda, ir atrás de um médico, de um psicólogo, de um psiquiatra, né? Porque hoje, se a gente fala psychiatrist, né? Psiquiatra, nossa, a pessoa é louca. Não, isso é uma coisa que as pessoas não entendem esse valor. Muito pelo contrário. Como nós temos o cardiologista, como nós temos desculpa, o pediatra, o cardiologista, né? Como a gente tem o neurologista, nós temos o psiquiatra, né? São médicos que tratam diferentes tipos de doença. Ou seja, se a gente está procurando para um psiquiatra, né? Porque a gente está procurando ajuda. Então, as pessoas têm esse tabu de que se a gente está procurando um psiquiatra, né, a gente está procurando por um médico de louco. Isso não existe, gente, tá? Isso não existe. Nós estamos em 2025, né, procurando melhorar a saúde mental do ser humano e a saúde global, né, universal do ser humano. So, a gente poderia salvar muitas vidas, mas muitas vidas, também, especialmente de adolescentes, teenagers, ok? Teenagers, adolescentes, para que a gente pudesse tê-los aqui em vida hoje. Mas, né, por essa falta desse tabu, né, de querer esconder, que não pode ir no psiquiatra. Não, isso aí não é. O psiquiatra é um médico como outro qualquer, né? Nós temos que olhar o psychiatrist como outro médico qualquer, tá? Que ele vai te ajudar naquele período difícil. Por exemplo, as mulheres, ok? Mulheres, tá? Woman, singular, women, plural, ok? Então, as women's, né, quando elas têm bebê, né, quando nascem os bebês, algumas mulheres têm depressão pós-parto, né? E, ou seja, muitas delas fazem coisas bizarras com os filhos, né, com o neném, por falta de orientação, de ajuda, porque não é nem o que ela queira fazer, né? Mas porque ela não está conseguindo se ajudar. E isso seria muito bom, né? Eu até tinha pensado em abrir eu não sei se é um blog, uma ONG, algo que fosse para ajudar as pessoas pós-parto, né? Porque eu tive depressão pós-parto, ok? E foi uma coisa que foi bem assim, fácil fácil, não foi fácil, não, foi difícil, but my husband, he was a doctor, ok? So he could help me. Então, meu ex-marido, ele era médico, então ele pôde me ajudar. E não é vergonha nenhuma para o ser humano falar isso, né? Porque são o quê? Hormones. A gente mexe com hormônios, né? Então, o hormônio, quando está desregulado, né? Porque depois de um parto, você tem um hormônio, você começa a mexer no hormônio, você mexe no hormônio feminino, né? Então, você não sabe qual vai ser. Muitas mulheres não passam por isso, thanks God. Mas algumas mulheres passam e não tem que ter vergonha, não. Tem que tratar. E eu tratei para dar uma melhor qualidade de vida para o meu filho, tá? Para mim e para o meu filho, ok? So, any question?
Any question about it? Alguma pergunta sobre? No? Gaia, no? No questions? Is everything okay? Okay. Are you understanding everything? Makes sense for you? Okay. Thank you very much. So now, as I said in the previous slide, we read in Portuguese, okay? I ask always someone, some student, eu sempre pergunto para um aluno ler em português as well, ok? Quando buscar ajuda, reconhecendo sintomas que indicam a necessidade de consultar um médico. Você deve procurar ajuda se os sentimentos de tristeza ou desesperança durarem mais de 2 semanas, interferirem na sua vida diária ou se você tiver pensamentos de se machucar ou suicídio. Outros sinais incluem mudanças no sono, apetite, níveis de energia e dificuldade de concentração, ok? Então aqui nós temos conforme eu disse ali, né, que muitas pessoas têm essa tendência de se machucar, né? De se machucar porque, não sei se já ouviram falar, às vezes, muitas das vezes, quando adolescentes eles se cortam, né, eles se machucam, eles se mutilam, se automutilam, é porque para passar aquela dor que ele sente interna para outro. Se você eu sinto uma dor aqui, eu estou passando aquela dor para aquele lugar. Eu estou aliviando essa aqui. Né? Não está correto, né? Não está correto. Então a gente tem que realmente. E os pais, mais uma vez, the parents, ok? Parents não são parentes. Parents são pais, ok? Parentes são relatives, ok? Então, the parents, os pais, precisam estar concerned, precisam estar atento, tá, a isso, a verem, né, a checarem se algum filho, alguma filha, né, algum sobrinho está se machucando, né, ou com pensamentos suicidas, ok? Porque também é um tabu, né? Ah, eles acham que, nossa senhora, meu filho não pode ter, ir a um psiquiatra, não pode, não, pode sim, deve. Você está ajudando o teu filho, você está salvando o teu filho, a tua filha, o teu sobrinho, a tua sobrinha, ok? Right? Any doubt? Any doubt? Guys, everything okay? I don't think I don't think. I think they don't know how to manage with this. Eles não sabem como lidar com isso, não. Eu não sei se eu entendi certo, você quis dizer que eles estão sabendo lidar com isso de uma melhor forma? Ah, eles não estão sabendo lidar com isso, right? Ah, okay. Got it. Okay, I understand. Yes. They don't know how to deal with that. Então, o que que é, qual é, quem tem que estar behind this? Quem que tá por, quem que tá, tem, quem que tem que estar por trás disso? The parents, os pais, né? Aí vai de um conhecimento, né, de uma educação forte para os pais terem esse reconhecimento, né? Até mesmo os amigos, melhores amigos que sintam, né? Eu acho que a gente deve sim chegar aos pais, aos tios, aos avós, seja quem for que estejam criando, né? As crianças, os adolescentes, porque ó, isso acontece com as crianças, adolescentes e adultos, tá? So, okay, children, sorry, children, teenagers, adults and elderly people. Então, ou seja, nós temos 4 classes que estão acontecendo isso, né? 4 classes. Então, a gente não pode desconsiderar nenhuma. Hoje a gente tem que estar bem ligado, né? As pessoas que estão melhores mentalmente, porque eu acho que todo mundo tem um probleminha, tá? Não estou generalizando, não, né? Mas a gente tem que estar sempre, por quê? Porque não tem como, após uma pandemia, algo que a gente vivenciou, que a gente viveu, que foi um choque to everybody, para todo mundo, do you know? Então, after this pandemic, this COVID-19, a gente, todo mundo mudou,
sabe? Todo mundo ficou mais, assim, piorou. Não é que tenha mudado, não, porque, desculpa, tenha mudado, não, mas I'm sorry. Mas porque as pessoas, né? As pessoas tendem a terem medo de procurar por ajuda, né? E piorou. Piorou porque com essa parte da pandemia, pós-pandemia, né? Que as pessoas ficaram mais em casa, algumas pessoas surtaram realmente, ok? They got very, very crazy because we could not talk to anyone. A gente não podia falar entre si, né? We didn't know how this virus could affect us. A gente não sabia como esse vírus podia nos afetar e foi um caos, um chaos, ok? Chaos, ok? For the mental health, a chaos for the mental health, ok? Right? Any doubts? Alguma dúvida? Any doubts? Yes, yes, yes. The isolation was too bad. Ok? O isolamento que a gente se manteve, a nossa família, graças a Deus, aonde eu estava, né, para onde eu vim, né, é, a gente estava assim, o medo que você tinha de estar perto de alguém, a gente não tinha conhecimento de como a gente poderia estar do lado de uma pessoa, se poderia estar de máscara, sem horrível, horrível. A gente estava assim. Eu peguei 2 vezes, né? I had a COVID twice. Não tive, graças a Deus, não tive sintomas. Né? Assim, a única coisa que eu tive foi assim, muito medo. Eu tive uma crise de pânico, de medo, porque do desconhecido, né? Tá vendo? A gente tem que conhecer. E até isso a gente desencadeia na gente quando a gente não tem o medo do desconhecido de algo muito forte. Porque uma coisa é você ter medo do desconhecido, eu vou ter que mudar de cidade. I will have to move to another city, né? É diferente, ok? When you have to move to another city, it's totally different when you don't know what kind of disease you have or the virus. Ah, I did too. I did too. Okay, I did too. I have a panic attack, a panic syndrome. Okay, a panic syndrome. Okay, I developed panic syndrome. I have to care about it, because it's something I didn't know what was. Okay, eu não sabia o que que era. Né? Não sabia o que que era aquilo que estava me acontecendo. Eu falei, pronto, vou morrer. Depois você vê the globalization is something horrible as well. A globalização, eles não estou dizendo que eles aumentam, porque não é, teve realmente muitas perdas, né? Mas tiveram várias coisas que eu tenho médicos, amigos que falaram que não. Tem muita gente que tinha comorbidade, né? E que afetaram mais por conta disso. Não estou dizendo que não foi uma coisa catastrophic, ok? Foi uma coisa terrible, horrible, bizarre, mas as pessoas, muitas delas tinham comorbidades, então foram piores, né? Eu, graças a Deus, eu tive 2 vezes, meu filho teve 3, e eu peguei as 3 dele, porque ele é enfermeiro, então ele estava no, no meio da saúde, né? Então, não tinha como, né, na linha de frente, então ele me passou, porque eu não saía de casa, né? Sure, Pro- provoke. Ok. Yes, physical syndrome, yes. E com isso, quando eu peguei, eu achei que eu fosse morrer. Eu falei, meu Deus, quem vai cuidar do meu filho? Quem é, né? Então a gente fica com aquela paranoia, paranoid. I was paranoid, okay? So I was very, very afraid to die. Because I thought that was a bug inside of me, bicho dentro de mim, because we didn't know what was it, what was the virus, right? E a gente não sabia o que que era o vírus. Então eu tive sim um ataque de pânico, né? E tive que ser cuidada, procurei por ajuda. Então, que telemedicine? Today is very, very, very nice telemedicine. You can talk to your doctor, okay? Some doctors, okay? For example, not a dentist okay, but psychologist, psychiatrist, dermatologist, you could talk
via video chat, right? So it was nice. Você podia falar, você tem a telemedicine, a telemedicina, né? Que você podia ser atendida online. Então, ou seja, por um ponto, é até cruel para mim falar, it's very cruel to talk about it, né? Falar sobre isso, mas a pandemia ajudou bastante também, né? Forgive me, God, mas ela ajudou bastante também a ao mercado entrar nessa linha online, né? A poder proporcionar, porque senão realmente o mundo quebrava, né? A- muitas pessoas quebraram, muitos comércios quebraram, muitos estabelecimentos quebraram. So, if it wasn't the online courses, school and colleges, it was going to be worst. Seria pior, né? A coisa seria bem pior do que foi, né? Mas é bem interessante a gente falar disso também, porque para a gente foi um marco. Eu nunca tinha passado uma pandemia, né? Acho que muitos de nós nunca tínhamos passado por, né? Os mais jovens, que eu digo, não passou por uma pandemia tal qual essa, né? Eu via assim, eu saía de casa, eu via a rua sem uma alma viva, ok? And that's it, ok? Any doubts? Okay, Gaia, any doubt? Okay. So, what to expect at doctor's office? The conversation, diagnostic, process, and initial steps. Ok? Então, o que você espera, mais uma vez repetindo, para reforçar, o que você espera, né, do escritório médico, a doctor's office. A conversa, o diagnóstico, o processo diagnóstico e os passos iniciais, ok? During your visit, the doctor will ask about your symptoms, medical history, and any other health issues. They may use questionnaires or screening tools to diagnose depression. Initial steps might include counseling, lifestyle changes, or medications, tá? Por que que eu falei sobre o psiquiatra? Porque o psicólogo é maravilhoso. Eu acho que todos nós deveríamos look for a psychologist, né? O psicólogo às vezes vê coisas que nós não conseguimos ver, ou às vezes conseguimos. We can see, but we don't want to see, ok? Então, o psicólogo ele vê coisas que a gente já sabe, que a gente vê, mas não quer enxergar, tá? Então, por que eu falei de procurar um psychiatrist e not a psychologist in first instance, né? A primeira mão, por que não procurar, né? Tem lá alguma coisa? Muito pelo contrário, eu acho que todo profissional da saúde tem seu mérito. Todos os profissionais, né? Mas como eu falo muito da saúde, como nós estamos falando da saúde, todos os profissionais são importantes, né? Todos os profissionais, tá? O fisioterapeuta, o nutricionista, todos são muito importantes. Um não vive sem o outro. A gente tem que trabalhar em equipe, e assim é a vida, né? We have to work as a team, seja numa universidade, seja num trabalho de empresa. Nós temos que, na Wadden Prime, a gente tem que trabalhar como um time, né? Um ajudando o outro. Nós não somos nada sozinhos, tá? Então, a gente quer ter uma boa é, uma boa, um bom trabalho, a gente trabalha em equipe, ok? So, during your visit, the doctor will ask about your symptoms. Ele vai te perguntar sobre os seus sintomas, right? Medical history and other health issues. Então, ele vai perguntar por que o histórico médico, que é muito bom saber o que você está sentindo, né? O que você sente, né? E sobre o histórico é muito importante. The history of your medical history é muito importante, né? Porque entra casos de família. Você tem a genética na família de ter depressão, de ter é, outras demais doenças mentais, né? Então é bom para você o quê? Prevenir, to avoid, né? Avoid, evitar é, chegar ao ponto disso. A gente pode nos tratar, sim, nós podemos nos tratar, sim, né? E como é que eles fazem eles fazem através de questionários, perguntas, ou screening tools. Screening tools são, ai, como é que fala?
O screening tools é quando você faz ai, a anamnese do paciente, né? Que você vê o que ele tem através de cizinho. Você tem isso, tem aquilo, né? Para diagnosticar a depressão, os sentimentos que você tem, né? E os passos iniciais podem incluir, eles podem incluir ajuda, mudança de vida ou até medicamentos. Por isso, medications. Por isso que eu falei do psychiatrist, porque o psychiatrist ele pode te oferecer medicação, ele pode prescrever medicamentos. Já o psychologist, né, ele não pode. Então, a diferença do psychologist do psychiatrist, do psicólogo, do psychiatrist, algumas pessoas tratam e saem da depressão com psicólogo. Isso eu já vi. Pessoas saírem sem precisar de remédio. E outros não. Outros são, tá tão profundo, né? Tá tão irrigado e so deep. The depression is so deep, very deep, okay? The suffer is very hard, so they use medications. Então, por isso você precisa, eles usam remédios. Por isso você precisa procurar eh, por um psiquiatra, tá bom? Mas nada que não tenha solução. Ok. Em português, o que esperar no consultório médico? A conversa, o processo de diagnóstico e os passos iniciais. Durante a consulta, o médico perguntará sobre seus sintomas, histórico médico e outras questões de saúde. Pode usar questionários ou ferramentas de triagem para diagnosticar a depressão. Os primeiros passos podem incluir aconselhamento, mudanças no estilo de vida ou medicação, tá? E é aquela coisa, a medicação, o pessoal fala, ah, eu tô tomando, né? Eu tenho um jargão que fala assim no estado de São Paulo, onde meus pais moram, né? Fluoxetina na água da Sabesp, né? Porque todos deveriam tomar fluoxetina no dia de hoje, né? Que é o tipo um antidepressivo mais leve. Então, até o jargão já virou uma, histórico, né? Na cidade onde meus pais moram, né? Então, os primeiros passos podem incluir aconselhamento, mudanças no estilo de vida ou medicação. Então, são essas medicações que vão dar aquele primeiro, aquele boom para você, para dar uma melhorada, ok? Alguma dúvida? Ficou clara a explicação? Ficou concisa? É, Deu para entender? Deu para entender? Just one second. Okay, thank you. Thank you very much. I'm sorry. Okay, let's go. The doctor's role, how they help and what resource they can offer. Isso aqui tudo, gente, é o aluno que estaria fazendo, ok? Lendo, cada aluno estaria lendo uma parte, ok? Mas eu estou lendo para vocês verem como é. Então, I ask the student, eu pergunto ao aluno, and the students read for me. Doctors provide diagnosis, prescribe medication if needed, and refer to patients to therapists or support groups. They also monitor progress and adjust treatment plans as necessary. Doctors can connect patients with community resources and educational materials. Ou seja, os médicos, né, os psiquiatras, eles podem te dar o diagnóstico, né, do que você está sentindo, né, prescrever medicações, se necessário, e encaminhar os pacientes, né, para terapistas ou psicólogos ou grupos de suporte, onde as pessoas podem falar, né? Eles também podem monitorar o progresso e o ajuste do plano de tratamento se necessário, né? Os médicos eles podem conectar pacientes com a comunidade, né, os recursos da comunidade e materiais educacionais. Então, eles podem fornecer materiais com qual você leia, você venha ler sobre o processo do tratamento, como você está, como ele te acompanhar nisso, nessa, qual é a evolução do seu tratamento, ou caso o remédio não esteja fazendo efeito, você pode mudar a medicação, ou aumentar, ou diminuir, aí vai de cada, né, de cada indivíduo, ok? So it's an individual, it's a standardized treatment, okay? It's a tailored treatment, é um tratamento padronizado.
Até porque cada um é cada um, né? Então nós precisamos é, prestar bastante atenção nisso, ok? We need to pay attention to our feelings. Once more, we need to pay attention to our feelings. A gente tem que prestar atenção nos nossos sentimentos, ok? Doubt, people. Any doubts? Gaia? No doubts? Okie dokie. So, o papel do médico. Como ele ajuda e quais recursos pode oferecer? Thank you. Os médicos fazem o diagnóstico, prescrevem medicamentos se necessário e encaminham os pacientes para terapeutas ou grupos de apoio. Também monitoram o progresso e ajustam os tratamentos conforme necessário. Podem conectar os pacientes a recursos comunitários e materiais educativos, né? Porque a partir do momento que você começa a entender o que você tem e que outras pessoas também têm, você começa a ver que não é uma coisa, né? Não é uma coisa, oh, as pessoas também sentem